Estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos falar sobre as coberturas de risco na Previdência. Se você quer entender do que se trata e por que são tão importantes, vem comigo! Quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a nossa convidada Fernanda Martins, que é gerente de Previdência da Quanta. Fernanda, seja muito bem-vinda! Mayara, muito obrigada pelo convite. Eu espero que hoje eu consiga esclarecer um pouco mais sobre as coberturas de risco e o planejamento completo. Fernanda, que tal a gente iniciar esse assunto falando sobre as possíveis formas de se aposentar? Vamos falar então de possibilidades. Existem 3 possibilidades de se aposentar. A primeira é, se tudo der certo, nós vamos nos aposentar por idade. A segunda é, se tudo der mais ou menos certo, nós vamos nos aposentar por invalidez. E a terceira é, se tudo der errado, não chegamos a nos aposentar, vamos morrer antes. É triste, mas é verdade. A boa notícia é que nós podemos nos preparar para esse momento fazendo o nosso planejamento previdenciário completo. Muitas pessoas fazem um plano de previdência pensando apenas na primeira possibilidade, né, Fernanda? Exatamente, Mayara. E a possibilidade de acontecer alguma coisa no meio do caminho é bem grande. Contribuindo até com alguns dados para a nossa conversa aqui, vejam que mais de 40% dos benefícios pela Previdência Social são para as pessoas que não chegaram até a velhice. São para pessoas que, em decorrência de uma invalidez ou pensão por morte, recebem o seu benefício. Isso nos mostra que a probabilidade de se aposentar de forma não programada é bem grande. Fernanda, então, além de me preparar para a aposentadoria programada por meio de um plano de previdência, como que eu posso me proteger em relação aos riscos de invalidez e morte? Ótima pergunta, Mayara. Existe a possibilidade de contratar um capital segurado dentro do plano de previdência, o que nós chamamos de cobertura de risco. Essas coberturas vão amparar o participante em caso de uma aposentadoria por invalidez ou os familiares desse participante em caso de pensão por morte. Dessa forma, o participante consegue fazer então o seu planejamento completo. Essa é uma excelente alternativa que poucos planos possuem, né, Fernanda? Porque a maioria permite que a contratação da cobertura de risco seja feita de forma separada do plano. Então, o fato de essas coberturas estarem dentro de um plano traz algumas vantagens para o participante, né? Comenta pra gente quais são elas. Sim, Mayara. Além de terem um custo bem menor do que a média dos seguros do mercado, essas coberturas de risco são também dedutíveis de imposto de renda. Olha só que beleza, né? Então, o participante consegue pagar menos imposto contribuindo com as coberturas de risco. Isso só é possível porque essas coberturas de risco, dentro dos planos de previdência, eles asseguram a renda, ou seja, pagam para o participante ou para os beneficiários, na falta do participante, como renda mensal, esse capital segurado. E essa informação é muito importante, né, Fernanda? Porque quando o pagamento de um seguro é feito de uma única vez, esse recurso se esgota muito rápido. E a proposta aqui é justamente ao contrário, fazer com que o capital segurado contratado proporcione a renda que o participante não teve tempo para acumular. Exatamente. Quando o participante se aposenta por invalidez, todo o capital segurado que ele tem junta-se com o seu saldo na Previdência até aquele momento e dessa soma será calculado então um valor de renda e que vai ser pago para ele mensalmente. No caso de pensão por morte é a mesma coisa.
o capital segurado contratado se junta com o saldo acumulado até o momento e dessa soma será calculada a renda, que nesse caso vai ser repassado aos beneficiários indicados pelo participante. Em ambos os casos, é possível também resgatar um pouco do recurso para fazer frente àquelas despesas emergenciais. Fernanda, no caso do participante que se aposentou de maneira programada, ou seja, fez as suas contribuições ao longo do tempo e após lá aos 20, 30 anos decidiu entrar em benefício. Esse participante, ele pode continuar com as coberturas de risco já contratadas dentro do seu plano? Sim, poderá sim. Pelo fato de ser um plano com contas individuais, ou seja, no momento da entrada em benefício, essas contas de previdência permanecem individuais, né? Esse é um grande diferencial dos planos de previdência administrados pela Quanta. Esse participante, quando entra em benefício, ele poderá deduzir do seu imposto de renda os valores que ele paga para as coberturas de risco, assim como também ele pode permanecer fazendo aporte para o seu plano de previdência para utilizar do incentivo fiscal. Fernanda, muito obrigada por participar conosco. Tenho certeza que esse assunto contribuiu muito para a tomada de decisão e também para a conscientização de todos nós sobre a importância de um planejamento completo. Maiara, eu que agradeço a oportunidade, eu espero que eu tenha atingido aí os objetivos em poder ter esclarecido um pouco mais sobre o planejamento completo. Lembrando que fazer um planejamento completo é pensar sim no seu futuro, mas principalmente imaginar que o futuro pode acontecer amanhã e por isso nós precisamos estar preparados. Um grande abraço e até a próxima. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta pra mim. Um abraço e até o próximo.